O momento é bom, mas calma. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas. Mais um vídeo aqui, os professores de São Paulo comentam. É, a gente está de uma maneira mais tranquila, né? Depois aí de duas vitórias, né, seguidas aí, né? Vamos falar três, né? Porque a gente já feito no vídeo aí pós jogo do Corinthians, mas São Paulo venceu o Juventude fora de casa, né? Ganhou muito bem do Fluminense ontem, né? Aí já começa falando aí, né? Grande abraço aí aos torcedores do São Paulo que queriam o limitadíssimo Renato Gaúcho como técnico do São Paulo, né? Você vê que não tem repertório nenhum, né? Um time bagunçado, um time muito ruim, né? E olha que o Fluminense gastou grana esse ano aí, contratações, algumas bem questionáveis, né? E aí, né, para o pessoal, aqui a gente nunca defende a direção do São Paulo, mas assim, eu prefiro ficar sem contratar do que contratar aí alguns caras aí por uma grana federal para não jogar nada. Ontem, né, a gente estava vendo lá é, o que justifica um time no Brasil gastar milhões aí de dólares, euros, né, reais, o Soteldo, né? Soteldo estava parecendo, né, bem fora do peso, não jogou nada e custou caro, né? Custou caro para o Santos, né? Custou caro agora para o Fluminense, né? Então, contratações aí que o técnico aí quer, né? E tem São Paulino que gosta, né, dessa situação aí, né, de trazer jogador, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho disso. Então vamos lá, pessoal. Analisando a situação. Hoje o São Paulo está aí com 22 pontos, né? Está em oitavo, né? Uma posição muito boa, né? Até poderia estar um pouquinho mais confortável, né? Se alguns times aí, né? Tipo, o Cruzeiro vacilou, né? Contra o Ceará, tudo mais, né? São Paulo podia estar até um pouquinho mais longe do Ceará, tudo mais. Mas assim, né? A gente tem que colocar o pé no chão e assim. São Paulo tem um elenco limitado hoje, né? Tem várias contusões, né? Torcer aí para Alan Franco não ter lesionado, né? O Crespo tinha mencionado no jogo de Juventude que se ele jogasse com o Juventude, ele não jogaria com o Fluminense, né? Então já está desgastado, né? Ele até tomou o terceiro cartão, então ele vai descansar, entre aspas, no próximo jogo contra o Internacional, né? Do brasileiro, né? E assim, você vê que tá contadinho o elenco do São Paulo, né? E aí você vê, né, algumas coisas interessantes, né? Quando a torcida apoia, né, ou a maioria dos torcedores apoiam o técnico, você vê que algumas contestações elas não entram mais em voga, né? Por exemplo, o Crespo ele usa ou está usando muito pouco os caras da base, né? Tem até alguns caras aí para tentar defender, assim, não, mas tá usando o Rodriguinho. Ele tá usando o Rodriguinho por falta de opção, né? E o Rodriguinho vem entrado muito bem, isso é muito interessante, né? O Rodriguinho ficou aí meio escanteado, também se machucou muito, né, tal, mas vem entrando bem, eu tô gostando das partidas que ele tá jogando, né? Mas será que é um jogador confiável, né, para quando o São Paulo tiver algum desfalque no meio? Porque meio-campo já está bem desenhado, né? Outro, né, que a torcida do São Paulo aí, boa parte dela sempre ficou reclamando, sempre falava assim, quando der vende, é o Bobadilla, né? O Bobadilla é um dos melhores jogadores do São Paulo na era Crespo aí. E ano passado ele fez bons jogos também, né? Na época lá da Libertadores e tudo mais, ele era titular, né? Quando o Alisson machucou e tudo mais, né? Jogava ele com o Luiz Gustavo. E eu não sei por que essa implicância com o cara, né? Até ontem mesmo aí, né, o nosso companheiro de canal que não aparece aqui no YouTube, né, aparece nas outras redes, me mandou uma mensagem aqui, ó, vou falar pra você ver que como a torcida São Paulina, ela ela pega um ranço de alguns jogadores e assim, mesmo o cara jogar bem,
no momento que ele comete um erro, já começa a reclamar do cara. Ó, no final do primeiro tempo, olha a mensagem que o Cadu me mandou aqui. Agora o Bobadilha está um bobo no meio-campo. E aí eu respondi pra ele, falei assim, velho, não tá mal não, no primeiro tempo. Desarmou um monte, ele fez vários desarmes, né? Ele foi o que chutou a bola quando teve o pênalti. Ele chutou a bola lá, que pegou no Luciano, que estava impedido, pegou um braço do Luciano e tudo mais lá, e tinha sido gol. Então, meu, e fora a quantidade de passes que ele dá, né? Aquela coisa que eu sempre comento aqui no canal. Jogador de meio campo que toca para frente, né? Então tem essas questões. A zaga jogando muito bem, né? O sistema com três zagueiros faz com que os zagueiros joguem bem pra caramba, né? Ontem, um cara aí que também a torcida reclama muito, que também eu não acho que fez um mau jogo, tá? E defensivamente ele não vai mal. Dificilmente o São Paulo ele é incomodado pelo ataque do lado esquerdo dos times que ele joga, que é o Cedric, né? Ah, mas ele cruza mal, tudo mais, tal. Cara, vamos analisar alguns fatos. É um jogador de 33 anos que ficou parado 2 anos, que joga quase todos os jogos, né, de ala, então ele tem que subir e descer. Tem uma hora no jogo que esse cara cansa. E a sequência de jogos que esse cara tá sofrendo é grande. Então não dá para você exigir do cara lá no segundo tempo que ele comece a ter uma precisão de cruzamentos muito alta, tá? E até eu estava vendo umas estatísticas aí, eu vou até tentar pesquisar e trazer. Em termos de cruzamentos corretos, ele não está tão abaixo comparado aos outros laterais direitos do Brasil, tá? Então, essa mania do torcedor que fala assim, o cara tem que acertar todos os cruzamentos. Não. Se você analisar, assista jogos das outras equipes, veja os laterais direitos. Acertando um, dois cruzamentos já é muito por jogo. Quando o cara faz uns 10, tá? E assim, cara, se ele acertar dois e sair gol nos dois, acabou. Tá ótimo, entendeu? Então, repara quantos cruzamentos do Enzo Dias, né? Que a torcida gosta e eu também acho um bom jogador, acerta. Agora que o Wendel tá jogando também, dá uma olhada nisso, né? Para mim, assim, ontem, o Ferreirinha é o jogador que a gente sempre conhece, né? Que a gente sabe, faz ótimas jogadas, fez um gol legal lá de cabeça lá, que o VAR tem todo o impedimento. Você vê que os caras traçavam aquela linha e tal, né? E eu acho que eles só não deram impedimento porque já tinha anulado o gol do São Paulo, né? Mas você vê que o cara pode dar o que ele quiser, tá? Você vê que a imagem, o jeito que é traçado às vezes não é conclusivo, tá? Isso não só em jogo de São Paulo, é um jogo de qualquer time, tá? É, Então ele faz um gol legal, ele faz uma jogada, mas ele perde umas bolas, e tudo mais. Mas ontem eu achei legal que ele recompôs, ele tá conseguindo jogar mais por dentro, né? O Crespo ele joga com dois atacantes, um jogador muito aberto, né? Então tem essa questão, como eu falei para vocês, né? Quando o técnico ele tem, né, a simpatia da torcida, muitas coisas não são reclamadas, né? Por exemplo, no outro jogo contra o Juventude, o Bobadilla tá jogando bem no meio campo, ele foi lá e deslocou ele para lateral. Se fosse um técnico que você tivesse, né, mais desgosto, você ia falar que o cara é um pardal, né? O Ferreirinha não tá mais jogando de ponta, ele tá jogando por dentro, né? Ia falar, o Crespo é um pardal, não sei o quê, né? Alguns torcedores, né, querendo e outra coisa, né? Não usa a base, não usa a base, né? Que aí ele tá usando só o Rodriguinho, que já faz muito tempo já, né? Que já tá no time profissional, né? Por exemplo, o Ferreirão ele não tá colocando, né? Aí, algumas explicações, né? Ele perdeu os treinos no começo porque ele estava machucado, né? Não sei se o Crespo não sentiu firmeza nessa contusão dele aí, falou assim, "Ih, esse cara aí e tal." A gente não sabe. Mas assim, como ele falou ontem na entrevista, né? Todos vão jogar em algum momento, mas eu não posso garantir um minuto para cada um. Ele falou assim: eu não posso falar assim, você vai jogar certamente. Não, vai jogar na hora que tiver que jogar, né? Então, essa gritinha de tem que jogar um, tem que jogar outro, com o Crespo não vai colar, certo? Tudo que ele foi minado
na outra passagem dele, ele tá meio que blindado, certo? Então ele não fala de assunto que não é referente à responsabilidade dele, né? É, contratação, departamento médico, não vai ficar dando satisfação de quem joga e quem não joga. Então, isso eu acho muito bom, né? Porque tem muito torcedor aí do São Paulo que torce para suas opiniões, né? Então, se ele acha certo, que tem uma história aí que os caras ficam inventando, né? E até vi alguns jogadores falando, do Lucas Ferreira, né, do Ferreirão lá, jogar de ala. Quando que na vida dele ele jogou de ala? Na base ele jogou? Não. Na base ele era um meia atacante, meia boca, que foi deslocado para a ponta e virou um bom jogador na base, certo? Na base. Aí os caras, meu, para jogar de ala, já começa a coisa. Ala não é ponta, né? A ala tem responsabilidade defensiva. A ponta já é bem menos, é recomposição apenas. É, Você vai colocar um cara canhoto para jogar de ala direito? Que time faz isso, né? Onde você viu isso? No FIFA? No videogame? Certo? Que você coloca assim, na lateral coloca lá o que é mais rápido. E o Lucas Ferreira, assim, pelo menos assim, na minha impressão, ele não é um jogador tão rápido também, tá? Ele tem força e tudo mais, mas ele não ganha na corrida toda hora. Vi de alguns jogos aí que ele fez, né? Ele ganhou na corrida contra o Libertad, mas não ganhou na corrida do Reinaldo. Entendeu? Então, não sei se é um jogador adequado. Aí ficam inventando tese, né? Ai, coloca o Alisson, né? O Alisson, meu, vamos lá. Quando ele jogava de primeiro volante no começo do ano, tô matando ele. Agora que ele joga de terceiro homem, né? Um meio campo mais adiantado, ele não é bom também. Porra, só sabe jogar de segundo volante. Como é que vai jogar de ala direito? Ontem mesmo, teve um lance que ele estava meio aberto pela direita, jogaram lá pra ele dar uma corrida, ele não aguentou. Ele não tem arranque, né, para ser lateral. Então, são poucos jogadores do São Paulo que podem fazer uma ala. Né? O Bobadilla mesmo ele não tem muita velocidade, mas o Crespo falou assim: eu inventei isso, porque até o Bobadilla já jogou de lateral lá com o Carpini, lembra? Claro. Então, ele está tentando alguém que mais ou menos tem aquela questão. Né? Por exemplo, no grupo hoje lá tem o Mike que está se recuperando, né? E espero que ele entre bem, né? Até para satisfação de alguns torcedores aí que amam ele, sem ter visto ele jogar um jogo no profissional ainda, mas amam o Mike. E a gente tem o Ferrarese, né? Que pelo menos é um jogador que não é ofensivamente, mas pelo menos ele é capaz de fazer uma jogada como ele fez no terceiro gol, né? E terceiro gol que vamos visitar também, né? Lá no primeiro jogo contra o Corinthians, o Tap entrou, já tava falando, é uma bosta, que jogador ruim, é um grosso. Ontem fez um gol muito bonito, um gol de um cara que me parece sabe finalizar uma jogada, né? Certo? Porque se ele fosse um grosso qualquer, ou isolava aquela bola, ou chutava em cima do goleiro lá, ou sei lá, erraria o gol, certo? E assim, o arranque, você vê que pode ser um jogador útil, né? É o que eu falo, né? Quando o pessoal coloca assim, hoje o pessoal tem um negócio assim, por que não traz o Rigoni e tudo mais? Eu lembro quando o Rigoni chegou no São Paulo, ninguém conhecia, que torcedor conhecia o Rigoni, certo? Pouquíssimos torcedores conheciam ele. E aí amam o cara, certo? Por que que com o Tapia pode não acontecer a mesma coisa? Né? Um cara aí desconhecido, que estava escanteado lá no River, pode vir aqui para São Paulo jogar bem. O Rigoni estava escanteado lá num time meia-boca da Espanha, lá do Elche. Também não jogava muitos jogos, certo? Essa coisa de, porque o jogador não está bem num time, ele não pode vir jogar bem, tá? É diferente de situações como o do Rames, que já estava mal em três, quatro times seguidos e não jogava bem. Então só jogava bem na seleção. Né? Como os jogadores aí que a torcidinha pede, né? Pede o Matias Rojas, aquele que estava no Corinthians, lá que tá ganhando, vai ganhar milhões aí numa ação que ele fez contra o Corinthians. Ele não jogou bem no Corinthians, ele não jogou bem no Inter Miami, não jogou bem no River. Já são três times seguidos que o cara não joga bem. Pra que você quer um cara desse? Depois você toma da direção. Olha a sugestão dos caras. Matias Rojas, Coronado, o jogador da fantasia, né? Que venderam um negócio dele lá, o Corinthians foi trouxa, contratou o Coronado lá por 2 milhões ao mês,
Não jogou nada. Fez um outro golzinho, mirrado, que não vale 2 milhões por mês. Entendeu o lance? Né? Então, tem muito torcedor também que tem uma visão meio míope, né, da situação, né? E aí, para a gente fechar o vídeo, né, como fazer a tempo aí que eu não venho, é uma coisa que me incomoda muito, né? Ontem o São Paulo teve 42.800, 42.600 lá de público, né? Morumbi tem capacidade para 66 mil, mais ou menos. Vai, vamos fechar 60 mil, né? E aí eu vi comentários, né? Até de pessoas que eu assisto e tal. Ah, R$ 50 é acessível. É, porque, estão reclamando muito do preço, não sei o quê, acho que também é uma grita. Eu não acho que é uma grita. Eu acho assim, né? Eu sempre defendo que as pessoas com menor poder aquisitivo, as pessoas mais pobres, também têm que ter direito de, pelo menos, assistir o time de futebol que elas querem. Jogo de futebol não é comparado a show de rock, como já vieram pessoas aqui no meu canal comentarem isso, né? Ah, mas um show. Não. Show de música é uma coisa, teatro é outra, cinema é outra. Cada um é na sua. O futebol, a essência do futebol no Brasil é ser um esporte popular. Popular é aquela que o povo tem acesso, certo? O São Paulo, há algum tempo, coloca uma faixa lá, o mais popular. O mais popular inclui camadas mais pobres, né, da nossa sociedade. A um passo que você fala que R$ 50 é acessível e muito bom para sua vida, que R$ 50 é um dinheiro fácil de você gastar, certo? Que você pode gastar em um evento R$ 50 sem lhe incomodar. Parabéns, puta, ótimo para sua vida. Mas vamos lá, vamos fazer uma análise aqui. O que você acha melhor? Então, ontem, vamos arredondar. Ficaram aí 20 mil lugares vagos 20 mil lugares vagos sendo em quanto? Zero. Se esses 20 mil custassem R$ 20 e fossem ocupados, o São Paulo lucraria mais 400 mil. Não vou falar que lucraria 400 mil porque, né, quanto mais gente, tem todas as questões, mas arrecadaria 400 mil a mais, certo? É muito, é pouco, mas é melhor. Eu prefiro ganhar 400 mil do que não ganhar nada, certo? Se fosse 25, seriam 500 mil, né? Então, qual é a questão? É, Tem que ter ingressos especificados mais altos, porque o lugar é melhor, né? Tem lá os torcedores de camarote, lá tal, que podem pagar isso. Os torcedores que podem, em outro setor, que podem pagar mais caro. Mas você tem que deixar um setor popular de fato, né? Que aí falaram assim, mas é R$ 50, mas se pagar meio. Nem todo mundo paga meio, tá? O cara lá, trabalhador, tal, ele não está estudando, ele só trabalha não, ele trabalha muito para ganhar pouco, né, no nosso país. Então é muito fácil você apontar o dedo e falar assim, não é acessível, né? Eu vou falar assim, porra, ontem era dia 27 de julho, final de mês. Quantas pessoas no Brasil às vezes não tem mais 50 conto para gastar em diversão, vamos dizer assim, no final do mês? Esse 50 conto, ele vai comprar a comida dessa última semana aí. Se virar lá, comprar lá uma bandeja de ovo, mais 1 quilo de arroz, pão, né? Para passar a semana, um macarrão, para passar a semana. Porque com 50 pila também lá no mercado você compra muita coisa. Então o cara tem que ter esse jogo de cintura, certo? Aí vem aquela desculpinha, né? Leila Pereira lá. Mas você quer ter time bom, tem que cobrar muito. Não, porque se você cobra muito, você não enche o estádio, certo? Se não for um jogo importante, jogo, né, final, jogo decisivo, vamos dizer assim, né? Porque todos os jogos são importantes no Campeonato Brasileiro. Então, essa que é a minha questão. Eu vou falar assim, por exemplo, eu moro em Jacareí, né? Se eu comprar o ingresso R$ 50, vamos lá, já gastei 50. Eu preciso ir para São Paulo, tá? Qual que seria o jeito mais barato de eu ir para São Paulo? E pegar o ônibus, né? É, lá na rodoviária. Passagem, tá na faixa de uns 25, R$ 30. Então você já vai ter que somatizar isso, tá? Então se eu for sozinho, R$ 50
ida e de volta, vai, vamos jogar R$ 25, já dá mais R$ 50, já dá 100 conto o negócio, tá? Aí eu tenho que pegar metrô lá em São Paulo, né? Tal, vou gastar aí, vai, vamos fechar o pacote, R$ 120. Então, vamos pensar assim, uma pessoa que não está em São Paulo, mas não está tão longe, já gastaria R$ 120, no mínimo, entendeu? Aí isso, para uma pessoa que tem aí, ganha um salário mínimo, dois salários mínimos, será que é tão acessível assim? Então, é assim, é, eu sei que tem muita gente que cobra, que gosta de elitizar as coisas, né? Mas, assim, eu acho que a pessoa também tem o direito de ir ao estádio. E ainda ficou reclamando, a torcida não enche o estádio e tal. Não enche porque muita gente não tem poder aquisitivo, né? Às vezes o cara junta lá o dinheirinho dele para pagar os 30 conto por mês do Premier, para poder assistir os jogos do time, certo? Porque não passa todos os jogos na TV aberta. Então o cara tem que pagar, certo? Né? Aí, ou você fala assim, mas usa gato lá, gato net, né? Tem gente que gosta disso, e fala que usa. Mas você tem que ter internet, então vai ter que pagar a internet. Então vai sair alguma coisa do bolso. Mas para quem pode gastar, para quem tem dinheiro, é fácil. Então me incomoda muito esse discurso, tá? E mesmo assim, eu tenho condições de pagar os R$ 50. Mas é o que eu falei, tem toda essa questão logística, né? Mas quando eu trabalho em São Paulo, eu tenho condições de ir, né? Mas às vezes tá apertado o mês, tá? Mas eu tenho que pensar na pessoa que quer torcer para São Paulo, né? Rala para comprar uma camiseta, né? Como eu já falei aqui, eu não fico comprando camiseta quando lança. Eu sempre compro do ano anterior, porque eu acho que o preço muito alto, tá? Pelo salário que eu ganho, é muito alto, é um percentual muito grande. Então, essas coisas a gente tem que analisar também, tá? Não é porque você tem dinheiro que só você tem direito, tá? A gostar de São Paulo, né? É aquele negócio. Entra, começa a ficar aquela coisa exclusiva, né? Por isso que eu sou contra esses negócios de canais aí com clube de membros, esse tipo de coisa. Tá? Eu sou bem contra isso, porque você sempre vai excluindo as pessoas. Só entra quem pode pagar, né? Então isso eu acho meio ruim, tá certo? Então, pessoal, o vídeo foi um pouco longo, né? Fazia tempo que eu não gravava, mas tá aí minhas ideias, né? Calma, torcedores, não vão frear um pouquinho a empolgação, mas es- sejamos otimistas aí com São Paulo, certo? Grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.